Fala galera do TradingView, fala pessoal do YouTube, tudo certo? Bruno aqui. Hoje eu vou começar uma série tutorial com vocês simultaneamente aqui no TradingView, pós algum tempinho, alguns minutos, quase que simultâneo, então no YouTube também. Tá? Essa série, o intuito que eu tenho é trazer um pouco de educação, de algum conteúdo técnico de análise gráfica. Se você simpatiza com gráficos, se você tem interesse em estudar algo aí durante a nossa quarentena, nosso isolamento, segue aí uma dica e até o meu convite para vocês acompanharem tanto aqui no TradingView como lá no YouTube, no Clube dos Dividendos, tá certo? Essa série vai ter como tema principal análise gráfica, então aqui eu vou comentar para vocês em um posicionamento para quem é especulador de médio a longo prazo, então eu vou focar em gráficos semanais, mensais, para quem é position trader, por exemplo, ou faz swing para position trading, tá certo? Bom, espero que vocês gostem, eu realmente considero importante esses conteúdos para quem realmente quer tentar estudar por conta. Às vezes você nem precisa mais de mim aqui no TradingView, tampouco lá no YouTube, tá certo? Serão ali pelo menos 3 vídeos, tá? Durante essa série toda, e eu espero que vocês gostem. Bom, vamos lá começar. Análise técnica, antes de passar aqui alguns preceitos operacionais, né, da gente realmente aplicar no gráfico, ela tem 3 premissas básicas, na minha opinião. A análise técnica diz que o preço desconta tudo, tá? Então, se a gente está numa crise agora sem precedentes, o mercado está tentando precificar essa crise a todo momento. Por isso que há o jargão lá que o mercado financeiro ou as ações, né, precificam muito antes um fato que vai ocorrer dali a um mês. Ou seja, o mercado financeiro é composto ou alimentado por expectativas. E o preço, tá, é o cara que se move muito mais rápido do que o fato, do que o fundamento. Então a análise técnica foi criada para tentar ajudar o investidor, o especulador. Aqui serve também esse conteúdo para quem é holder, para quem é investidor de longo prazo, porque você vai ter um pouco mais de noção sobre oscilação de preços, volatilidade. Mas enfim, voltando, a análise técnica tenta ali dar algum tipo de suporte para o timing e por que a volatilidade do preço, que sempre vem antes do fundamento, pode ser, ou tentamos ter previsibilidade dessa movimentação. Então a primeira premissa é o preço desconta tudo. A segunda premissa é que o preço move-se em tendência. Então a gente sempre vai encontrar 3 tendências, é beabá, né? Tendência de alta, tendência lateral e tendência de baixa. Simples assim. E a história se repete. Então quem é grafista sempre vai se apoiar, tá, em eventos ou comportamentos passados. Em relação agora à queda, a gente começou estudando ali o Joesley Day, quanto caiu, depois a gente foi para greve dos caminhoneiros, depois a gente foi para a recessão econômica de 2011, 2010 até 2015. A gente vai pegando todos esses eventos e eu vou mostrar para vocês que eu sou um trader, ainda não analista, né, especulador, que vê fluxo. Então eu opero fluxo muito mais do que qualquer outro fundamento da análise técnica ou da análise fundamentalista. Eu gosto muito de fluxo, tá? Mas para começar, esses são os 3 preceitos. Então quando você vem aqui as premissas básicas e você tem conflito com alguma delas, certo? Seja aqui o conflito em relação ao preço desconta tudo, ou seja, você não acredita que o preço consegue descontar tudo, ou se você não acredita que o preço move-se em tendência, ou que a história se repete, tá? A análise técnica vai ser conflitante para você, muitas vezes. Não digo que há um problema de eliminação se ela for conflitante em algum desses casos, mas é muito bom você se conhecer para que você tenha credibilidade ou acredite certa crença naquilo que você vai fazer no que tange gráfico, análise gráfica. Então é preciso que você tenha conhecimento dessas 3 para facilitar ou desenvolver o seu próprio conhecimento, o autoconhecimento. Tá? Que é muito importante, seja na vida de trading, de especulação ou na vida aí da gente da economia real, por exemplo, nos nossos trabalhos. Tá? E também relacionamento, tudo. Sempre muito importante se autoconhecer ou ter um mínimo de conhecimento da sua própria personalidade. Então, dentro dessas 3 premissas, a gente pula aqui para baixo, para esse tutorial de análise gráfica, mas já falando das ferramentas, perdão o barulho, já falando das ferramentas.
tá certo? Então, dentro desse gráfico do br.tradingview.com, para quem me acompanha lá no YouTube, esse é o site, essa é a plataforma gráfica que eu utilizo, eu vou praticar a utilização de 3 ferramentas básicas aqui do próprio gráfico, tá certo? São essas ferramentas magnetismo, então esse ímã que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Ele é o primeiro deles. Então eu clico no ímã fraco, pode ser o forte também. O que faz esse ímã? Ele coloca o meu mouse sempre caçando os fundos e topos aqui, as máximas e mínimas. E isso vai facilitar no decorrer das aulas, vocês vão perceber, tá certo? Outra ferramenta que nós vamos utilizar nesse vídeo aqui, simplesmente as linhas. Então eu vou passar para vocês 3 conceitos, tá? Basicamente 3 conceitos muito importantes, que é o conceito de tendência, o conceito de bipolaridade e o conceito de inversão de tendência, basicamente isso. Bom, vamos lá, deixa eu apagar então esses preceitos aqui, importantes, deem um pause, anotem aí, vejam se vocês têm alguma crença limitante em relação a algum deles, tá? Vamos apagar e vamos ficar com esses daqui, tá? Que é importante. Aqui eu coloco para você o que é legal na análise técnica em termos de ferramenta, preço. Então, preços são os candles aqui e o valor da cotação. Isso vai ser muito importante para mim definir fluxo. O tempo, ou seja, quanto tempo demorou para subir e quanto tempo demorou para descer. Tá? E o volume, intensidade. A gente vai ligar aqui mais um indicador logo, que vai ser o volume. Não vai ser nessa aula. Essa aula aqui é só para ilustrar tendência para vocês. Bom, apagamos aqui. Vamos ao gráfico da JBS, eu vou utilizar como exemplo. Tá certo? Quando eu falo tendência, vamos começar por ela, o que eu quero dizer? Basicamente, quando a gente pega uma linha, tá, e percebe um movimento deste aqui, tá, bem linear, o mercado não é linear, tá, mas esse movimento, tá, onde nós temos graficamente aqui, né, de forma visual, mínimas mais altas do que a anterior e máximas, topos ascendentes, né, máximas ascendentes. Isso é uma tendência de alta, tá? Então esse é o conceito importante, que logo após aqui, pum, vem a tendência, ou podemos ter uma tendência lateral, certo? Pum. Essa tendência lateral pode ser quebrada por uma inversão de tendência que sempre ou muitas das vezes, tá, vai ser caracterizada pelo pontapé inicial, pelo pivô, nesse caso um pivô de baixa, que eu já vou falar o que é, tá certo? Aqui, então, nós temos o primeiro pivô de baixa, vamos colocar vermelho aqui nas linhas. Então, todo analista, todo grafista, melhor dizendo assim, tá, vai comentar para vocês sobre esses fundamentos de tendência. Tendência de alta em verde, tendência lateral em amarelo, tendência vermelha de baixa. Tá? Quando a gente tem uma tendência lateral, vocês podem perceber o aparecimento aí de fundo duplo, ou muito próximo um fundo do outro, nesse caso aqui, ou topo duplo. Tá? E a tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Tá certo? O que é importante e o que é o pivô? O pivô é toda a impulsão do preço ou retração do preço que rompe uma máxima anterior, no caso da tendência de alta. Então o pivô está aqui, ó. Essa linha em branco é um pivô de alta. Por quê? A ação saiu aqui de R$8, por exemplo, e aqui é R$10 nesse topo, aqui é 8. Chegou a 10 e rompeu. Esse rompimento é um pivô de alta. Sinaliza uma tendência de alta, começo de uma tendência de alta. Tá certo? Aqui mais um pivô, certo? Marcado para vocês em branco. Pum, rompemos. No caso agora em vermelho, o pivô passou a ser pivô de queda. Tá? Tchum, rompemos o pivô para baixo, tá? E começamos a fazer tendência. Então, pivô, tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral, perdão, tendência de baixa. Ótimo. Isso é importantíssimo para a gente entender aqui o conceito de tendência e também o pivô. Se alguém falar para você o que é pivô, você já vai manjar de prima o que está sendo falado. Legal. Quando a gente tem a tendência de alta, vocês podem perceber aqui nessa parte do gráfico, ó,
Tá? Cada velinha dessa representa nesse gráfico um dia. Então, um dia de negociação. Eu recomendo, se você não entende o que é um candle, na descrição dos vídeos do YouTube tem lá a primeira aula que eu explico, a primeira aula tutorial de graça está lá sobre o que é um candle, né, como se forma. Mas aqui uma tendência de alta, onde claramente os fundos em verde, tá? Esse fundo em verde é mais baixo do que esse fundo aqui, que é mais baixo em relação ao próximo, ou seja, os fundos são ascendentes e os topos são ascendentes, até o momento que a gente inverte aqui, tem uma tendência lateral. Se fosse colocar as cores aqui seriam amarelas, né? Nesse caso aqui, certo? Aqui uma tendência lateral, sem sombra de dúvida. A gente pode ver visualmente isso aqui, ó. Vamos colocar ela amarela, aproveitar para dar uma pintada aqui também, a amarelo, legal. E aí começamos ao que? A tendência de baixa, que eu sinalizei como sendo vermelha, atrás como topos e fundos descendentes, legal. O que é bipolaridade que vocês estão lendo aqui? Então, tendência fica claro, é visível, e bipolaridade são os pontos onde a cotação consegue atingir de baixo para cima, por exemplo, uma máxima, recebe vendas, a realização de lucro. Tá? E quando o pivô é acionado, ou seja, quando existe o pivô, esse rompimento, tá? No retorno aqui, ao invés de ser uma resistência, vira um suporte. Tá? Então o pivô aqui acaba sendo resistência por um momento e suporte por outro momento. Tá? Isso acontece muito, são grandes pontos interessantes da análise técnica que grandes traders, analistas utilizam. Então agora os verdinhos aqui, ó, são os pontos bipolares. Tá? Se você olhar aqui, vou te dar um zoom, vocês vão perceber que foi resistência por aqui, quando rompeu, suporte, suporte. Mesmo aconteceu aqui, ó, foi resistência, 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 quando rompeu, virou suporte, e assim a gente vem caminhando em alguns pontos que são facilmente identificáveis na análise técnica. Tá? Aqui, por um momento, a gente teve resistência, 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 resistência. Quando rompemos, percebam, não funcionou como suporte. Opa, é o primeiro sinal de que a tendência ou virou lateral ou vai inverter para queda. Tá? E aí a gente percebe que de novo volta a ser resistência e de novo volta a ser resistência. No caso da bipolaridade, a gente está encontrando essa faixa de preço aqui. Foi suporte, foi suporte, foi suporte. Quando rompeu, tá? Veio aqui um pouquinho mais abaixo, virou resistência aqui. Tá? A mesma coisa vocês podem traçar aqui. Rompeu esse fundo, aqui rompeu e virou resistência, resistência e a resistência atual. Tá? Então esse conceito de bipolaridade, vocês também, se acompanharem aqui o tutorial que eu vou lançar, ao menos um por dia, a gente vai utilizar muito. Então para esse vídeo aqui, já estamos com 15 minutos, o que vocês vão treinar? Utilizem o site do TradingView ou a sua plataforma, então deixa eu colocar aqui br.tradingview.com, pessoal que me acompanha no YouTube principalmente, tá certo? Vocês vão vir nesse site, vão fazer uma continha que é grátis e vão começar a treinar. Todos vocês treinem aí durante a quarentena, identificar tendência, deem um pause lá no começo do vídeo, anotem os principais dogmas, vamos dizer assim, ou premissas da análise técnica, veja se você tem conflito com alguma delas. Tá? E agora nesse vídeo vocês vão treinar tendência, tá certo? E vão treinar bipolaridade. No próximo vídeo a gente vai falar de volume, tá certo? E de fluxo, que são as ferramentas que eu também utilizo aliadas a essa que vocês estão vendo aqui. Então, para o vídeo de hoje, o treinamento de vocês será o quê? Tendência, tá certo? E bipolaridade. Quais são os pontos bipolares do gráfico? Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.